Meu marido saiu correndo pelado de dentro da casa da amante dele. Gente, escuta só essa história. Eu nasci e me criei no mesmo bairro. E quando eu me casei, aluguei uma casa na mesma rua que minha mãe morava. E fui tocando a minha vida. Passava o dia inteiro trabalhando. Chegava em casa à noite. E quando eu chegava, eu ia cuidar dos meus afazeres dentro de casa. Às vezes eu passava uma semana sem ir na casa da minha mãe. A gente se falava mais por mensagem, porque eu não tinha tempo de ir na casa dela. 6 meses depois, meu marido inventou de mudar de casa, porque ele dizia que não se sentia confortável em morar na mesma rua que minha mãe morava, e meus parentes também. Ele falava que não era bom morar perto de parentes, que eles sempre queriam estar se metendo na nossa vida. Eu falei para ele que não ia procurar casa para alugar, porque não tinha tempo. Ele falou para mim não me preocupar, que ele já tinha arrumado uma casa perfeita para a gente morar. Eu fiquei até admirada dele ter arrumado uma casa antes de falar comigo. Fui olhar a casa e realmente a casa era boa e a gente mudou para lá. Eu trabalhava durante o dia. Eu chegava em casa, ele já estava de banho tomado. E em toda a rua tem aquele vizinho que sabe de tudo o que acontece na rua. Um dia eu estava chegando do trabalho e a vizinha que mora em frente me chamou e comentou comigo que toda vez que meu marido chegava em casa, a vizinha do lado ia para minha casa. Demorava um bom tempo e ia embora. Quando ela não ia para minha casa, ele ia para casa dela. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com ele, e ele falou que era porque ela pedia alguma coisa que estava faltando na casa dela. Ou então ele ia na casa dela trocar uma lâmpada, fazer alguma coisa para ela, que o marido dela não estava em casa. Então eu deixei passar. Mas toda vez que eu chegava em casa, a vizinha vinha com uma história diferente. Só falava que ele não ia na casa dela quando o marido dela estava em casa. Eu tive uma discussão com meu marido por isso. E ele começou a falar que eu estava exagerando, que eu estava inventando história, que eu estava vendo coisa onde não existia. Então eu parei de reclamar, para eu não sair de ciumenta na história. Eu não sei se o marido da mulher estava desconfiado de alguma coisa, ou se foi essa vizinha que falou alguma coisa para ele. Eu só sei que o marido dela saiu falando que ia trabalhar e o meu marido foi para casa da vizinha. Quando ela entrou e já estava um bom tempo dentro da casa dela, o marido dela chega, pega os dois no ato. Deus enfrega no meu marido e ele saiu correndo pelado de dentro da casa dela. Ele pegou as coisas dela e jogou tudo no meio da rua. E o meu marido só foi em casa, pegou as coisas dele e saiu. Quando eu cheguei, a vizinha foi me contar tudo o que tinha acontecido. Depois desse dia, eu não vi mais meu marido. Ele só mandou os amigos dele pegar as coisas dele e desapareceu. Eu voltei para casa da minha mãe e não soube mais nenhuma notícia do meu ex-marido. E me diz aí, gente, o que vocês fariam nessa situação? Deixe nos comentários.